Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes visto por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, começamos mais um retiro anual que a Igreja propõe para nós. O tempo da Quaresma é esse tempo em que nós mudamos a nossa vida para prepararmos para viver uma conversão, uma penitência e uma oração profunda ao Senhor. Quaresma, como eu disse a vocês, é tempo de conversão, tempo de penitência e tempo de oração. E ao percebermos esses três pontos que a Quaresma chama a nossa atenção, nós precisamos começá-los a exercitar na nossa vida para realmente a nossa vida produzir frutos. Nós ouvimos sempre que Quaresma é tempo de conversão. Aí se perguntar para nós, conversão do quê? Nós vamos falar dos pecados, tá? Dos pecados. Mas quais pecados? Aqueles pecados que a gente faz, aqueles pecados que nós vamos cometendo no dia a dia, tá? Mas quais são esses pecados? Não sei, pá, vai perguntando aí, eu vou falando quais são esses pecados. Quando nós chegamos nessa situação, dá para perceber que nós perdemos o senso moral. Oi, tudo bem? Nós perdemos o senso moral daquilo que é errado, daquilo que é pecado e daquilo que fere a nossa amizade com Deus.
Ou seja, se nós não sabemos nominar os pecados que nós cometemos, aquilo que vai nos ofendendo, que vai ofendendo a nossa amizade, a nossa relação com Deus, nós estamos numa grave crise de consciência moral. E nós já estamos praticamente perdendo o senso daquilo que é certo e daquilo que é errado. E o pior, acostumando com o errado. Portanto, quando nós ouvimos tempo de conversão, é preciso pensar, examinar a vida, olhar as nossas atitudes, olhar como nós estamos vivendo, convivendo com as pessoas, para buscar novas atitudes, nova forma de relacionar. E aí o Evangelho que nós ouvimos hoje recupera para nós o sentido de que nós temos que melhorar a nossa vida com relação a Deus, com relação ao nosso próximo e com relação a nós mesmos. Melhorando nessas dimensões é que nós vamos entrar para viver o caminho da santidade. Por isso que conversão exige de nós uma transformação. Ou seja, nós precisamos conhecer e saber quais são os nossos pecados. O que nós fazemos que desagrada a Deus e que precisa ser mudado de vida. E não vem com aquela historinha assim, não tenho pecado, não, é coisinha leve, é coisinha passageira. Gente, se nós nos conformamos com o pecado, repito, nós perdemos o senso moral da nossa vida. E aí a coisa é pior ainda do que nós pensamos. Por isso a conversão. Nós vamos ter 40 dias, eu acho que nós vamos deixar para a véspera da Semana Santa, mas nós vamos ter 40 dias para corrigir, para mudar a nossa vida, para realmente nos tornar alguém agradável aos olhos de Deus. Por quê? Quantas atitudes, quantas palavras, até quantos pensamentos que nós vamos vivendo na nossa vida que desagradam a Deus e que vai jogando fora cada vez mais a nossa amizade com o Senhor. Por isso, conversão é mudança radical de vida, é se tornar alguém diferente. Eu estou entrando nessa quaresma de um jeito, eu preciso sair dela de outro jeito, transformado, sair melhor, pela graça de Deus e pelo esforço nosso. Um esforço fundamental da nossa parte. Nós temos que criar coragem de olhar para nós e dizermos: eu preciso me converter, eu preciso mudar de vida, e correr atrás dessa mudança, correr atrás dessa transformação. Tempo de penitência. Todos nós já acredito que escolhemos e já pensamos o que vamos fazer de penitência. Já deveria ter começado hoje, já assim cedo, já ter começado a penitência. Por que nós falamos de penitência? Penitência nos educa das nossas paixões desordenadas. Existem várias formas de penitência para nós corrigirmos as paixões desordenadas, corrigirmos os vícios que tomam conta do nosso ser. E penitência, vamos ver se vocês estão atentos onde eu parei. Amém. A penitência, como eu estava dizendo, ela educa as nossas paixões desordenadas.
Mas a penitência, muitas vezes, para nós, dentro do tempo da quaresma, acaba se tornando uma dieta. Eu vou ficar sem comer doce, eu já aproveito, faço penitência e emagreço. Eu não vou tomar refrigerante, eu já aproveito e emagreço. Não. Primeiro que a penitência precisa fazer nós vivermos um período de sacrifício. Hoje, conversando com uma pessoa, eu explicava que penitência, ela precisa doer em nós. Se não for algo que provoque uma certa dor dentro de nós, por estarmos abstendo ou tirando alguma coisa da nossa vida, então não é penitência. E essa penitência também não deve ser feita só por fazer. Ela precisa ser feita para, no final, gerar um gesto de caridade, de amor. Ou seja, se eu, por exemplo, faço penitência de não comer carne, que é muito fraca essa penitência, por sinal, mas se fizer essa penitência de não comer carne, eu vou economizar. E aí, o que eu economizar, eu faço uma caridade para alguém que precisa. Faço uma caridade para alguém que precisa. Ou seja, se eu não fizer isso no final da penitência, não tem valor a penitência. Ela tem que gerar caridade, ela tem que gerar amor, ela tem que gerar um gesto de preocupação para com o meu próximo. Então, tudo que é abstinência na nossa vida, que nós chamamos de penitência, tem que gerar depois um gesto concreto, uma obra de caridade, um cuidado de alguém que precisa, e aí essa penitência vai ser frutuosa. Nós falamos que a quaresma é tempo de oração. Nós, como cristãos católicos, já temos o dever de rezar todos os dias. Todo cristão católico tem que rezar, porque é a nossa forma de relação com Deus. Agora, no tempo da quaresma, a nossa oração precisa ser potencializada. Além de ser um relacionamento com Deus, é uma oração também que vai me gerar um sacrifício. Por exemplo, rezar uma oração mais demorada de joelhos, um terço, rezar um terço de joelhos, coisa que quase nós não fazemos. Ou seja, é uma oração potencializada porque ela vem acompanhada de um sacrifício, e é um sacrifício que eu ofereço para a minha conversão, para a conversão da minha família, para a conversão dos meus irmãos. E na quaresma nós precisamos rezar mais. Temos que rezar mais. Além daquilo que nós já rezamos, que é o comum da nossa oração, nós precisamos rezar mais. Porque é a oração que vai nos ajudar a viver bem a conversão, a penitência. É a oração que vai nos colocar em intimidade com Deus e vai fazer com que nós lembramos cada dia de que nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida. E aí a nossa oração vai criar uma profunda relação de amor, de intimidade com Deus. E por fim, acrescento a confissão. A Santa Mãe Igreja, no seu mandamento, nos diz que nós temos que, ao menos, confessar uma vez por ano, por ocasião da Páscoa do Senhor. E
penso eu que a igreja determina isso para educar os cristãos católicos relaxados. Por quê? Porque o bom cristão católico procura andar em dia com a sua confissão. Imagine, temos situações de pessoas que estão 10, 20, 30, 40 anos sem se confessar e entra na fila da comunhão. Será que a gente não percebe, não se toca que cada vez que nós entramos na fila da comunhão em pecado mortal, nós estamos comungando a nossa própria condenação? E isso vale também para nós entendermos, se eu tenho um impedimento canônico, eu não posso comungar. Ou seja, se eu sou amaziado, ou se eu estou vivendo uma segunda união, eu jamais posso entrar na fila da comunhão. E não sou eu que digo isso, é a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí nós temos que entender essa situação. Porque, aquilo que eu dizia no início, nós perdemos a noção do pecado, do que é errado. Então também, como eu perdi a noção daquilo que é errado, eu vou me aproximar de Jesus, porque Jesus é amor, é misericórdia. Mas eu sempre digo para vocês, Jesus é tudo isso, é amor, é misericórdia, mas Ele é justo. Ele é justo. E aí, lembrando o que nós meditávamos no domingo passado, Deus vai permitir que nós façamos a colheita daquilo que nós semeamos ao longo da nossa vida. Se eu perdi o senso daquilo que é pecado, daquilo que me afasta de Deus, vou perder o senso moral, eu vou colher as consequências disso. Por isso que nós precisamos pensar que esses 4 elementos que eu falei para vocês, conversão, penitência, oração e confissão, é o kit para nós irmos para o céu. Não tem outro caminho, não tem outro meio a não ser por esses. Por isso que nós precisamos assumir isso para a nossa vida, para alcançarmos a graça da santidade, para alcançarmos a graça do céu. E a misericórdia de Deus vai nos ajudando. Quando nós nos arrependemos, voltamos atrás, Deus nos dá chance sempre. Agora, se a gente também não faz o mínimo esforço para querer mudar de vida, para querer realmente viver segundo aquilo que Deus quer e espera de cada um de nós, então não culpe a Deus, porque a culpa vai ser somente nossa. É um momento de conversão. Todos nós precisamos nos converter. Todos nós somos vítimas assim, modo de dizer, mas todos nós temos, melhor dizendo, como companheiro o pecado, por causa da concupiscência. Mas vamos pedir a graça de Deus para mudar, converter e se tornar um homem e uma mulher de Deus. Que essa quaresma não seja só mais uma quaresma, essa celebração não seja só mais uma que o Papa põe cinza na cabeça, mas que seja um momento de transformação da nossa vida para estarmos com Jesus.